Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jassandra Barbosa, nós somos presidente do Sindicato de Psicopedagogia. Eu virei a câmera, deixa eu ver se eu olho pra cá, se eu olho pra cá. Gente, deixa eu ver se tá bem, né, focado. Nós somos presidente do Sindicato de Psicopedagogia, temos um encontro marcado toda segunda-feira, depois das 2 horas, a gente tirou aí um tempinho, sempre às segunda-feiras, de segunda dia aí de 2 da tarde até 3 da tarde. A gente fez aí um convite na semana passada para que a gente possa vir conversar um pouquinho sobre o Congresso de Psicopedagogia, também fazer umas pinceladas aí sobre o processo de regulamentação da psicopedagogia, tá bom? A gente vai abrir espaço para perguntas, quem quer perguntar, quem quer falar alguma coisa, quem quer deixar anotações. Na semana passada, na live da semana passada, a gente pediu quem quisesse a apostila, né, sobre a regulamentação de psicopedagogia. Desculpa, gente. Quem quisesse entender mais sobre esse assunto, né, podia deixar no e-mail. A gente já mandou pelo e-mail do sindicato. E hoje a gente queria falar um pouquinho com vocês, na live de hoje, o que a gente vai falar um pouquinho? Sobre o congresso, sobre a cada semana a gente vai falando sobre uma palestra, né? Hoje a gente vai falar sobre a palestra, sobre a utilização do Instagram como ferramenta de trabalho, né, para nós psicopedagogos. E a gente vai falar hoje sobre a emenda número 5, que é uma emenda que tem aí no nosso projeto de regulamentação. Queria saber de vocês, porque como eu tô utilizando o celular e eu virei o celular para colocar no suporte. Eu tô com a impressão de que eu estou de cabeça para baixo. Eu queria que vocês colocassem aí para mim nos comentários quem já chegou. Tudo bem? Seja bem-vindo. A Kilma já chegou, tem gente aí chegando, tá? Eu peço que vocês compartilhem a live para que os outros colegas da profissão também saibam que a gente está ao vivo, né? Chama aí, coloca aí nos grupos. E coloquem pra mim aqui nos comentários, porque eu tô tentando olhar pra cá. E eu não observei e coloquei o celular um pouco de cabeça pra baixo, tá bom? Eu queria só que vocês me ajudassem pra saber se se tá certinho, se vocês estão vendo correto. Que eu acho que é só a minha percepção. Eu é que tô me percebendo meio ao contrário. Tá bom? E aí, a Kima tá me perguntando, quero saber sobre o projeto que vou enviar para concorrer uma vaga no seu livro. Kilma, são dois projetos, tá bom? Um para quem a gente fez uma chamada no nosso Facebook para psicopedagogos que queiram contar a sua história, e a sua história está concorrendo, né? A gente levar a sua história para o Congresso de Psicopedagogia com tudo pago. Então esse é um projeto, né? Quem são essas histórias? A gente está recebendo até o final do mês. São histórias de empreendedorismo. O tema do congresso desse ano é empreendedorismo, mulher e psicopedagogia. Então a gente quer aí que você conte a sua história, como foi a sua história dentro da psicopedagogia, né? Como é que você construiu o seu consultório, como foi a sua luta. Todas nós temos as nossas lutas, né? Mas a gente precisa. Nós, seres humanos, vivemos de inspiração. Então, quantos contam as suas histórias, quantos não contam as suas histórias e quantas histórias, né, a gente precisa ouvir. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas que ouviram a minha história e, de certa forma, se sentiram aí empolgados, entusiasmados e, por que não dizer, inspirados, e se inspiraram nessa minha história. E a partir dessa minha história, trilhar o caminho da psicopedagogia. Então eu fico muito feliz quando eu escuto isso, saber que a minha história pode inspirar outros a seguirem e a percorrerem o caminho da psicopedagogia. Então eu também quero ouvir as suas histórias, né? Não só eu, mas todos nós dos sindicatos queremos ouvir as suas histórias. E a partir das suas histórias, a gente tem recebido muitas histórias. E aí a gente vai selecionar 3 histórias para a gente levar para o Congresso de Psicopedagogia, tá bom? Mas, como eu estava falando para a Kilma, que me perguntou, são 2 projetos. O projeto do Congresso, e a gente está lançando um livro
A gente, que eu digo eu pessoalmente, né, a gente está lançando um livro chamado A Identidade Profissional. Eu sinto que desde que a gente começou o projeto de psicopedagogia popular lá em 2014, mais ou menos, 2013, né? Foi a primeira ação de psicopedagogia popular, foi em 2013. Desde lá que a gente vem falando na necessidade da identidade profissional, né? Você já conhece esse meu discurso, né? De cursos variados demais, de cursos sem personalidade psicopedagógica, de cursos combo com outras áreas. Então a gente sempre sentiu dificuldade dessa personalidade, dessa identidade psicopedagógica. E a gente está nessa caminhada há muito tempo. Então eu trago aí toda essa minha discussão sobre a identidade profissional, só que eu não quero só discutir sobre isso. Eu quero mostrar a história de profissionais que já realizam lindos trabalhos dentro da psicopedagogia e mostrar isso num livro, né? A psicopedagogia precisa estar registrada, documentada dentro de livros, para que a gente possa aprender com essas outras experiências. Então, você que atende em hospitais, você que atende em locais de serviços sociais, locais de vulnerabilidade, a domicílio. Então, manda a tua história para mim, um resumo, não precisa contar tudo, é só um resumo do teu trabalho, né? E aí a gente vai estar entrando em contato, você não vai pagar nada para fazer essa publicação, pelo contrário, né? Eu que vou lhe dar algo em troca, né? Então aí quem quiser participar desse projeto junto comigo, eu quero lançar esse livro dentro do Congresso de Psicopedagogia, junto com o meu outro livro, que é o de diagnóstico, que há muito tempo que eu venho prometendo esse livro, mas esse ano ele sai, e aí a gente vai trabalhar junto, tá bom? Então, todos os interessados, são dois, eu quero só que vocês entendam que são dois projetos. O do sindicato, que é um projeto que traz para que a gente leve pessoas de qualquer lugar do país, pode ser de uma cidadezinha pequena, não interessa, tá? São psicopedagogos com histórias que inspiram, que são inspiradores, para levar para o nosso congresso, para que a gente aprenda com esses profissionais como foi que eles investiram, como eles empreenderam dentro da psicopedagogia. Congresso desse ano, volto a dizer, o maior objetivo deste congresso é a gente fazer com que os profissionais que participarem se sintam empolgados a praticarem a psicopedagogia, tá bom? Então são dois projetos. Um projeto para o congresso, nós vamos selecionar 3 histórias para levar com tudo pago para o congresso. E aí o outro projeto é o projeto meu pessoal, tá? De publicação de um livro chamado A Identidade, Psicopedagogia, a Identidade Profissional, tá bom? Há muito tempo que eu venho discutindo, né? Esse livro é um resultado dessa minha discussão para discutir o que é ser psicopedagogo, né? Quem é o psicopedagogo? É todo esse meu discurso que eu já faço há muito tempo, agora eu estou condensando esse discurso e provando, né? Eu sempre digo isso, que não é só discutir, a gente tem que provar, né? Provar que acabou a dicotomia clínica institucional, isso é ultrapassado, isso não deve mais ser usado, né? A gente tem que ter identidade, eu não tenho que ser 2 coisas, 3 coisas, psicopedagogia clínica, hospitalar, empresarial, isso, aquilo, a gente tem que acabar com isso para que a gente tenha uma única unidade. A gente tem que ser psicopedagogo, o curso tem que ser psicopedagogia, e assim a gente tem um amplo mercado de trabalho, onde eu possa, né, atuar em qualquer ambiente de trabalho, mas que eu possa ter um profissional preparado para esse desafio de atender numa casa de idosos, o desafio de atender no ambulatório psiquiátrico de uma clínica psiquiátrica. Então, esse livro vem discutir isso, né, os ambientes de trabalho, não é como esse profissional trabalhar, mas trazer as possibilidades, mostrar como o psicopedagogo tem possibilidades, tá bom?
Depois eu vou até em outra live, né, conversar com vocês também sobre o outro livro que eu tô aí enrolando um pouquinho, porque esse é bem mais denso. Esse é um trabalho de compilação que eu venho fazendo dos últimos 5 anos. Eu dei muito curso DIP, para quem não sabe o que significa. DIP significa, é como carinhosamente a gente chama o diagnóstico psicopedagógico, porque é um nome muito grande. E quem me conhece, quem já assistiu minhas aulas, sabe que eu gosto de siglas para diminuir a coisa, né? Até pela dificuldade que alguns têm de falar. E, e a gente tem construído um livro ao longo de alguns anos, de muitas aulas, até pela minha necessidade. Eu sou professora das disciplinas de diagnóstico e intervenção no Instituto Sinapses. Então, é complicado dar uma aula quando você não tem um bom referencial teórico. Então, eu tive que construir um referencial. Os alunos do Instituto Sinapses, por exemplo, eles não estudam com outros referenciais, eles estudam com o nosso próprio referencial, que é o DIP. E aí a gente construiu um livro para discutir isso. Ele é dividido em 3 partes, né? Ele vem primeiro discutindo o que é o diagnóstico, na minha perspectiva, que é uma perspectiva diferente do que tem dentro da psicopedagogia. Quem conhece a minha teoria, quem já viu as minhas aulas, eu tenho alguns vídeos no YouTube falando dessa teoria, que é a teoria do DIP, onde eu divido o DIP em 3 DIPs. E aí eu trabalho o DIP situacional, o DIP de modalidade de aprendizagem, o DIP de transtorno de aprendizagem. Então o livro, a primeira etapa do livro vem teorizando isso, de onde é que eu tirei isso, como é que eu fundamentei isso. E eu trago um aporte teórico, quais são as teorias que eu me baseei para trabalhar o DIP dessa forma. E aí vem toda uma unidade trabalhando os instrumentos do DIP. E uma coisa, desculpa gente, uma coisa que eu venho discutindo muito dentro da identidade do psicopedagogo é que se eu não tiver instrumentos próprios da psicopedagogia, se a psicopedagogia não tem identidade, a gente termina utilizando o que outros profissionais utilizam. É por isso que muita gente tem dificuldade de praticar psicopedagogia, né? Termina invadindo a psicologia, a neuropsicopedagogia, ou a própria neurologia, ou a neuropsicologia, a psicologia, né? Então muita gente termina, e o medo dos outros profissionais é até coerente também, por quê? Porque muitos profissionais formados dentro da psicopedagogia não sabem nem o que são os instrumentos da psicopedagogia. E aí eu chamo até atenção no livro para alguns cursos que eu já vi, ou alguns profissionais que andam levando a psicopedagogia para outro caminho, como o caminho da neuropsicologia, é avaliação psicopedagógica com ênfase neuropsicológica, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Porque no Nordeste a gente usa muito sei lá, não sei lá, coisa, então não estranhe eu dizer essas palavras, tá? Mas isso me causa preocupação, porque se o psicopedagogo não tiver uma identidade psicopedagógica, é o meu instrumento psicopedagógico, é a minha abordagem psicopedagógica. Ela não pode ser uma abordagem de outro. E a gente está vendo muito curso assim. É psicopedagogia com abordagem não sei o que lá. Psicopedagogia com abordagem da educação especial. Psicopedagogia com abordagem sistêmica, não sei o que lá. Então, assim, a gente precisa ter psicopedagogia com psicopedagogia, né? A gente, dentro da psicopedagogia, já tem outras áreas, já tem outras abordagens. Eu não preciso invadir mais outras áreas para que a gente tenha uma abordagem psicopedagógica. E eu sinto falta de livros sobre isso. Eu sinto falta de orientação sobre isso. Eu discordo até dos meus vídeos que eu já fiz há algum tempo atrás, com a quantidade de sessão, porque aí no livro DIP eu trago isso, né? Hoje eu discordo daquela quantidade de sessão, hoje eu trago um DIP mais rápido. Eu já tenho até um vídeo que eu gravei, porque eu venho defendendo esse tipo de DIP desde 2016. E eu tenho sido muito cobrada por esse livro, né? Muitos professores de faculdade, coordenadores de faculdades, de tanto eu falar nesse livro, pessoal, a gente precisa desse material para a gente condensar, para a gente trabalhar dentro das pós-graduações, dentro dos cursos, né? Mas esse ano ele já está aí na agulha, né? E eu quero lançar os 2 livros no congresso. O Identidade Profissional e o DIP, porque eu acredito que esse livro
ele vai trazer o que falta para nossa identidade. Eu acredito que ele é tudo aquilo que nós sonhamos, porque ele é o que eu sonhei dentro da psicopedagogia, um livro que nos diga o que é o diagnóstico realmente e como fazer, não de uma forma unificada, mas aplicando para a criança, aplicando para o adulto. É tanto que eu trago um capítulo só de matrizes diagnósticas. Então, é como a matriz para a criança, a matriz para a pessoa com TDAH, a matriz para o autismo, a matriz para o adolescente, a matriz. Então, eu preciso ensinar como fazer uma matriz. Aprendendo a fazer uma matriz, você aprende a trazer para todos os outros públicos, você consegue aplicar os instrumentos. Então, o livro vai discutindo o que é o diagnóstico, quais são os instrumentos, os tipos desse diagnóstico. Aí eu divido em 3 tipos, traz os instrumentos do diagnóstico, aí ele traz um capítulo só sobre as matrizes, como é que eu monto a matriz para me vender para o meu cliente, e aí como eu adapto ela para qualquer realidade, para qualquer ambiente, né? Não é uma matriz que você xeroca, e não, aplico para todo mundo, não. A primeira coisa que você vai aprender com o DIP é que ele tem que ser individualizado, ele é planejado para cada cliente, né? Para cada situação. E aí, por último, a gente traz a discussão do DIP com a psicanálise, que eu não posso deixar de falar sobre isso, que são as minhas 2 grandes fundamentações, é a teoria do multissistema e a psicanálise, né? Então eu trago a questão da transferência, da contra-transferência, do discurso clínico, da escuta, né? Da queixa, né? Como é importante o ato profissional de saber diferenciar o que é o mecanismo de defesa, o que é a mentira, o que é a fantasia. Isso é muito importante para o processo de diagnóstico. E no final a gente traz o último capítulo, que é a questão das devolutivas, a questão dos informes e dos prognósticos, tá bom? Então vai vir aí, tá vindo aí, né? Essa semana eu gravei um videozinho e coloquei na minha fanpage, né? A saída da 2ª edição do meu livro Empreendedorismo. Quem não conhece, tá? Pode ir lá e dar uma visualizadazinha no livro. Tá lindo a capa, tá todo aí renovado, cheio de ideiazinhas novas, tá bom? Eu tava aqui fazendo essa introdução, né, até chegar mais pessoas e convidar mais uma vez, gente, povo da psicopedagogia, compartilha em teus grupos, compartilha com... Tu é estudante de psicopedagogia? Compartilha com a tua turma, né? Chama a tua turma para participar do congresso. Ah, eu não posso ir para o congresso. Compartilha o vídeo do congresso. Isso só acrescenta a nossa profissão. Tá, eu não vou poder ir, é longe, eu tô trabalhando, eu tô sem dinheiro, tá? Então ajuda o congresso de outra forma, tá? Pega os links do congresso, compartilha nos teus grupos, compartilha dentro do grupo do WhatsApp, do Facebook. Liga para as pessoas que tu conhece, marca as pessoas que tu conhece, que é psicopedagogo, divulga o congresso, tá bom? O congresso desse ano a gente já teve uma livezinha na semana passada, falando um pouquinho sobre o que é esse congresso. E hoje eu vim falar, né? A gente tem aí Mariana Garbato, que confirmou presença no nosso congresso, então aí é uma publicitária, especialista em marketing digital, né? Fundadora da Mind Soluções. Então, Mind7 Soluções. Então, aí a gente entra no site do sindicato, lá tem a página de palestrante. Algumas palestras é surpresa, a gente tá fazendo segredinho mesmo. Mas a gente vai ter aí, gente, como eu disse na live passada, não é um evento só de psicopedagogia. Ele é aquele evento para o psicopedagogo refletir sobre a sua carreira. Então a gente trouxe aí, no caso hoje eu tô falando da questão do marketing digital. Isso aqui é marketing digital, né? Então a gente está dentro desse processo revolucionário da comunicação. Então o psicopedagogo não pode passar desapercebido disso. Então muita gente reclama que não tem dinheiro, muita gente reclama que não tem como investir na profissão, não tem como montar um consultório, não tem como pagar propaganda caro. Isso aqui é de graça, isso aqui que eu tô fazendo é gratuito, né? Quer dizer, gratuito entre aspas, porque precisa de uma internet, precisa do aparelho celular, né? Mas não tá longe de ser os gastos com o que a gente tinha de publicidade, televisão. Então, no congresso a gente vai ter aí uma publicitária,
uma blogueira só dessa área, né, falando sobre marketing digital. Ela vai focar dentro da psicopedagogia, como você aí alavancar os seus posts, como usar os stories, né, como você vender o teu projeto de sessões, como tu divulgar de forma correta os teus atendimentos. Então, o congresso esse ano vem todo em cima do empreendedorismo. Primeiro nós vamos trabalhar o propósito, como eu já trabalhei no vídeo passado, por que eu quero ser psicopedagogo. E no sábado a gente vai trabalhar empreendedorismo, como ganhar dinheiro, né, com esse negócio de psicopedagogia. Tem muita gente aí bem interessada, tem muita gente aí com força total dentro da psicopedagogia. A gente fica muito contente. O movimento de psicopedagogia hoje é muito maior, é muito mais forte hoje esse movimento. É um movimento que está girando economia dentro desse país, né? Quantos de nós psicopedagogos temos os nossos próprios consultórios, temos fazemos atendimento a domicílio, fazemos atendimento contratados, né? Ou seja, hoje o profissional da psicopedagogia ele não fica esperando um concurso público e uma estabilidade. É uma das características do perfil psicopedagógico, né? São a grande maioria mulheres, né? E essas mulheres estão já numa fase decisiva da sua vida, não são pessoas muito jovens que não sabem muito o que querem ainda da vida, né? São mulheres aí nessa faixa etária dos 30 aos 45 anos, então são pessoas muito decididas, são pessoas que sabem, né, o caminho que querem seguir, e isso é muito importante dentro da base do empreendedorismo, porque para empreender eu não posso ter dúvida. Eu quero psicopedagogia, eu quero ser psicopedagoga, eu vou, né, vou investir nessa carreira. O empreendedor não pode ter esse tipo de pensamento. Ele precisa ter foco naquilo que ele quer. E o que ele quer eu quero empreender, eu quero viver disso, eu quero ter o meu consultório, eu quero ter a minha clínica, eu quero ter a minha rede de clínicas franqueada, eu quero ter, né, o que eu quero. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que saber é o que quer. Não existe empreendedor que não sabe o que quer. Todo empreendedor, ele precisa ter foco dentro do que ele... E o empreendedor, ele é meio louco. Por mais que os outros estão dizendo, isso é absurdo, você não vai conseguir, aqui ninguém vive disso, aqui não tem isso, aqui o povo não vai pagar. Faz parte de ser empreendedor um pouquinho de loucura. Então, o empreendedor, ele vê sucesso, ele vê dinheiro, ele vê ganhos, ele vê um negócio onde muita gente não vê, né? Às vezes você... um exemplo bem pequeno, por exemplo. Uma vez eu fui dar aula para uma turma, e aí eu falando para os meus alunos, né? Essa questão de perspectiva futura, né? E aí os alunos foram me dizendo o que eles queriam ser. E um dos alunos pegou e disse assim, eu quero ser vendedor de espetinho. E aí os outros olharam assim, como assim? Né? Um dizia que queria ser médico, outro queria dizer que queria ser advogado, arquiteto. Professor, saiu um lá que disse que queria ser professor. Mas aí um olhou pra mim e disse assim, não, quero ser vendedor de espetinho. Então eu não sei se onde você está assistindo, você sabe o que é o vendedor de espetinho. Na minha terra, que é o Piauí, nordeste brasileiro, aqui no meio norte, né? Fica bem no meio norte aqui. O Piauí, ele é uma transição, né, entre a Amazônia e o Nordeste, né? A gente fica meio norte. O Piauí nem é todo Nordeste, nem é tão norte. Nós somos meio norte. Então, aqui o espetinho é aquele vendedor de carne, né, de comida, que vende em calçadas. Então, a gente chama vendedor de espetinho. Então, é aquele que vende comidinha, né, aquela comidinha feita ali, prontinha, no final da tarde, principalmente, né, ali o pessoal vai pegar o ônibus, o pessoal vai embora, a pessoa não quer fazer uma janta, então vai no espetinho e compra.
né? E aí eu perguntando para os meus alunos, por quê? Por que você quer ser médico? Por que você quer ser advogado? Por que você quer ser isso? Por que você quer ser aquilo? E aí esse menino pegou e disse, eu quero ser vendedor de espetinho. E aí eu fui perguntar por quê. Ele disse, por quê? Porque muita gente não tem tempo de fazer comida, então a gente faz a comida rápida. Eu tenho vizinhos que tem carro, que tem moto, que tem casa boa, que tem isso, que tem aquilo, e que não precisou ir para a faculdade, não precisou fazer isso. Então, dentro dessa discussão, a gente poderia levar essa discussão para muitos outros caminhos, né? Educacional, a questão situacional econômica do país. Eu estou chamando para a reflexão do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele é visto disso. Em que nicho, o que esse mercado precisa para que eu possa ter lucratividade de um negócio, o que eu posso investir, lucrar e viver desse negócio, né? Não importa que negócio. Então, eu vejo que dentro da psicopedagogia, as pessoas não viam a psicopedagogia tanto como um negócio. E ela é um negócio, né? Então, como todas as outras psicoterapias, para você viver disso, você precisa entender que não é só viver do amor da profissão, não é só viver da dedicação, não. Você precisa ter visão empreendedora. Como eu vou ganhar dinheiro com isso? Para me manter os meus projetos sociais. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo manter alguns projetos, eu consigo fazer trabalhos voluntários, eu consigo fazer algumas atividades nesse sentido. Mas eu não consigo, mas eu só consigo fazer isso porque eu já tenho aí uma renda estável para fazer isso. Então não tem como só fazer trabalhos voluntários, não tem como só trabalhar por amor, não tem como, né? Você precisa pagar suas contas, você precisa botar os seus filhos para estudar, você precisa comer, você precisa pagar a luz, você precisa pagar a internet que está utilizando, você precisa de lazer, educação e etc, né? Então, o empreendedor, né, viver de psicopedagogia é aquilo que eu volto a dizer da identidade. Quando eu quero ser psicopedagogo, eu preciso me atentar que para viver de psicopedagogia, eu vou precisar ser um empreendedor. Ao nosso país está crescendo o número de contratados, né? Existem já muitos concursos, não são muitas vagas, né? Ainda são poucas vagas, mas isso é um número que cresce. Ao mesmo tempo, a maioria, e eu até ouso dizer que 90% dos profissionais que atuam dentro da psicopedagogia, eles atuam de forma empreendedora. Então, o congresso esse ano, ele vem trazer essas discussões. O que é o empreendedorismo, como empreender, quais as ferramentas que eu utilizo para empreender, tá? Como eu, profissional, né? Não interessa a minha outra formação. Eu sou psicóloga e psicopedagoga, eu sou fono e psicopedagoga, eu sou o quê e psicopedagogo não. Nesse momento você é a psicopedagoga, o psicopedagogo que quer investir dentro da psicopedagogia. Então o congresso faz uma homenagem às mulheres, porque aí nós somos a grande maioria, mas traz também dentro dessa questão da mulher, também essa questão do empoderamento feminino, né, nas situações de empresa, na situação do mercado, de como se manter dentro desse mercado, de como se valorizar dentro desse mercado, tá bom? Então aí a gente convida vocês para conhecerem o nosso site www.congressodepsicopedagogia.com.br. Eu indico que você acesse pelo computador, porque quando você abre a tela do computador tem lá, né, assim, todo o roteiro de todos os congressos, desde o primeiro, que foi em 2015, até o de hoje. Então você pode ver fotos, vídeos, ver um pouquinho como é que a gente trabalha. E aí você segue pro de 2009, tá bom? No site, gente, tem os palestrantes, alguns tem a programação. A gente fechou em parceria com uma agência de viagem para facilitar a compra de passagem, quem quiser.
Já tem o link de dica do hotel mais próximo, né? Então tem que reservar logo quem vai. A gente tem um link, você é online, a sua inscrição é online, só fazer a inscrição, aguarda que a gente entre em contato com você. E você que não vai para o congresso, mas quer comprar uma camiseta para ajudar, então lá no site também tem o link da camiseta, tem o link do frete, você compra separado, porque a gente vai entregar a camiseta no congresso. Então se você não vai para o congresso, precisa comprar. Tem um linkzinho abaixo do fretezinho de R$ 8,50. Já é uma forma de você divulgar o congresso também e ajudar o congresso de alguma forma, tá bem? Os preços são muito acessíveis, né? Fazer um congresso, trazer essas pessoas, deslocar, né, a diretoria que é de diversas regiões. Na nossa diretoria hoje é formada por 6 membros, esses membros só poucos estão aqui no Piauí, a grande maioria estão em outros estados, então de locomover todo esse pessoal aí é difícil. Gente, eu vou aproveitar a live de hoje, a gente só tem 15 minutinhos de live. Desculpa pela tosse, acredito que muitos já viram nos jornais, nossa Nordeste tá chovendo todo, né? Nossa região tá chovendo muito, então fica úmido, abafado, aí faz sol e chove. Então aqui tá virou normal aqui, né? A gente tá assim, todo mundo tosse, todo mundo... Mas até passar esse período, vamos lá, né? Eu queria aproveitar para falar com a categoria, já deixar marcado, tá, gente? Toda segunda-feira. Se você quiser fazer perguntas, se quiser falar com a gente vai estar aqui 1 horinha conversando com vocês. Bem, a gente recebeu, acho que foi sexta-feira passada, um linkzinho da atualização do nosso projeto. A gente tinha tido, há 2 semanas atrás, uma mensagenzinha da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Acredito que vocês receberam nos grupos, né? Também tá lá no Facebook deles. De um link, de uma mensagenzinha falando que tinha sido pedido o desarquivamento do projeto e que a senadora, né, Mara Gabriele, né, a pedido da associação, tinha pedido o desarquivamento do nosso projeto. É importante observar e é importante acompanhar, né? Não foi o pedido da senadora não foi aceito e o projeto terminou sendo desarquivado por outro pedido de outros senadores. O projeto foi arquivado porque a cada final de legislatura eles arquivam, aí depois desarquivam para andar de novo. Tá bom? Então a senadora fez um ofício, um requerimento, que o requerimento é 146, e esse ofício ele não passou. Então o projeto não foi desarquivado graças a esta senadora ou graças à intenção da associação, não. Ele foi desarquivado porque outros senadores pediram o desarquivamento de mais de 10 projetos que estavam arquivados. A gente vai estar deixando no site do sindicato, né, informações atualizadas sobre esse processo. Porque a gente está de olho nesse projeto, gente, porque esse projeto tem muitas emendas. Eu vou deixar lá lá no sindicato, lá no site do sindicato, vai ficar um linkzinho onde as meninas também tá falando que lá na Bahia também tá, né? Então aqui tá terrível, né? A gente calor, e de repente chove, tá terrível. Aqui alagamentos, coisas, muito prejuízo, já teve gente morta, né? Assim, infelizmente, né? Tá, todo ano chove, as autoridades não tomam, mas esse ano tá muito grave, né? As chuvas por aqui. Então, eu vou deixar lá no site do sindicato, sindipsico.com.br. Eu tô tentando olhar pra cá porque na minha cabeça a câmera tá aqui em cima. E aí eu virei o celular e não prestei atenção que a câmera ficou pra baixo, tá bom? Então não estranhe, eu olho pra cima, olho pra baixo. Eu vou deixar no site do sindicato, www.sindipsicopbr.com.br.
A gente vai estar sempre postando informações sobre esse projeto de lei. Tem uma apostila que o sindicato fez para quem tem interesse em estudar esse projeto de lei. Bem, psicopedagogo precisa entender duas coisas. Primeiro, que nós somos terapeuta da aprendizagem. Nós estamos dentro de um processo de regulamentação que vai dizer quem somos nós. Quem é o psicopedagogo? Um projeto de lei, gente, ele é muito importante. É ele quem estabelece o que é aquela profissão, quem ela é e o que ela vai fazer. Então, ele vai, de certa forma, ele vai trazer a nossa identidade profissional. Então, ele não pode ser qualquer projeto, ele não pode passar de qualquer jeito. Na mensagem que a gente recebeu essa semana do projeto, isso tá lá, quem quiser, a gente vai deixar o link lá no site, vem falando do desarquivamento em solicitação, né? Aí traz a lista dos senadores que solicitaram o desarquivamento, que é a senadora Elisiane Gama do Maranhão, a Zenaide Maia do Ceará, o Espiridião Amin de Santa Catarina, Humberto Costa do Pernambuco, né? Aí vem o senador Otto da Bahia, o Wellington Fagundes do Maranhão e o Everton também do Maranhão. Então, foram esses senadores que pediram o desarquivamento não só do nosso projeto, mas de mais 12 projetos mais ou menos. Então, o nosso projeto, ele estava arquivado, ele estava junto com em 2014, depois que ele passou por um processo de aprovação, criaram umas emendas dentro desse projeto. Essas emendas foram aprovadas e esse projeto recebeu uma solicitação de que ele caminhasse junto com outro projeto, que era o projeto de pedagogia, que a pedagogia também não é regulamentada. E aí a gente passou aí por um período sempre, tanto a associação por um lado, como o sindicato por outro. A gente esteve se reunindo na época que era o senador Romário, para solicitar que esse projeto se separasse. Então foi feito um pedido de desapeçamento, de retirada, de que esses projetos da psicopedagogia e da pedagogia pudessem caminhar separados, certo? Mas aí tudo no nosso país é muito burocrático, precisa da assinatura, precisa de análise disso, daquilo, e dentro da psicopedagogia a gente não tem uma certa identidade. O que é realmente que nós psicopedagogos queremos, né? Por um lado, o sindicato, desde a sua fundação, gente, desde antes de existir o sindicato, a gente já discutia o que era esse projeto. A gente já vinha gravando vídeos, quem acompanha a gente sabe disso, que a gente sempre esteve discutindo o que é esse projeto, o que são essas emendas, qual vai ser o impacto desse projeto em nossas vidas. E a gente sempre vem defendendo que a regulamentação não pode ser de qualquer forma. Ela não pode ser uma combinação de grupos, ela não pode ser uma coisa encabeçada por alguém e que a nossa categoria não escute, que a nossa categoria não seja ouvida, certo? Então, há muito tempo que a gente vem dizendo isso e há muito tempo que a gente vem batalhando para conscientizar o psicopedagogo. Eu acho que o grande trabalho que a gente tem feito no nosso país é conscientizar o psicopedagogo para não ficar só compartilhando notícias, tá bom? É até engraçado, geralmente quando eles começam a compartilhar aquela notícia de 2014, profissão do psicopedagogo foi regulamentada no Senado, aí começa a compartilhar nos grupos, ou manda pra mim, né? Gente, olha a data, é de fevereiro de 2014, pelo amor de Deus, vocês são terapeuta da aprendizagem, né? Aí agora a associação botou aquela notinha, o povo todo em alvoroço. Gente, vamos fazer reflexões, não vamos só comemorar, tá? O projeto não é da Associação Brasileira de Psicopedagogia, esse projeto não é do sindicato, esse projeto é da psicopedagogia. Então eles estão, assim como nós que somos diretores sindicais, todos nós temos interesse nesse projeto. Mas eu sempre trouxe para a categoria as reflexões, para que a gente não ganhe aí um engodo, sabe? Regulamentar, gente, de qualquer jeito não é interessante. Isso eu digo para vocês. A gente precisa fazer uma reflexão
Passar esse projeto de qualquer jeito não é interessante para a nossa profissão, não é legal. Esse projeto não é algo para fulano A ou fulano B festejar como se tivessem sido donos e feito e conseguiram, não. Ele é algo que vai impactar na minha vida profissional. É por isso que eu venho há anos brigando, discutindo, pegando ranço com o povo aí, que nem diz aqui na minha terra, né? Mas é verdade. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu até anotei aqui. Na notificação que chegou agora sobre esse projeto, né, ele fala, né, que ele foi desarquivado e ele entrou para apreciação da emenda número 5. Tem lá, eu vou deixar lá no site para vocês lerem isso. Aí tem assim, a emenda número 5, ela modifica o artigo 2 do projeto. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o projeto, ele não é mais o mesmo projeto. Aquele projetinho que você busca, projeto da aprovação da regulamentação do psicopedagogo. Aí você baixa o projeto. Não se iluda, tá bom? O projeto não é mais aquele. O projeto tem emendas. O que são essas emendas? Essas emendas são solicitações que alteram o projeto. Então, o projeto ele tinha uns 10 artigos. Ele tinha 10 artigos. Hoje ele tem 6 artigos e parte desses artigos foram alterados. Então, se esse projeto passa no final, quando ele sai, é o texto final. Ele sai todo retificado, dizendo quase nada. Um exemplo é a emenda número 5. O que a emenda número 5 diz? A emenda número 5, ela modifica o artigo 2. O artigo 2, ele fala de quem é o psicopedagogo e qual a formação desse psicopedagogo. Então, a emenda número 5, ela acrescenta a fonoaudiologia. Não sei se eu disse certo, tá? Os fonos, né? Ela acrescenta mais desses profissionais no rol daqueles que podem ser psicopedagogos. Então, o artigo número 2, eles diziam que era pedagogo, psicólogo, licenciaturas, só. Aí, com essa emenda, eles colocaram a fono. Mas, olha só, no artigo 2, deixa eu ver se eu me lembro. O artigo 2, eu acho que ele já trazia fono. Só que no artigo 2, eles traziam que tinha que ter 600 horas o curso. Na emenda, eles trazem os fonos e trazem que o curso pode ser uma especialização de 450 horas. A emenda é uma folhinha escrita com três linhas e traz uma justificativa com no máximo 7 linhas. E aí a justificativa diz assim, na justificativa, vou falar com as minhas palavras, tá? Não é o que está digitado lá, mas é a minha interpretação. Ela diz que o psicopedagogo pode ser um profissional que vem dessas áreas, pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e licenciaturas, porque as universidades brasileiras já têm esse curso com excelente qualidade, com apenas 450 horas. Então, modificaria. Aqui uma tá dizendo que tá dando problema deve ser a qualidade da internet, tá? Modificaria o pedido do artigo original, que era 600 horas, para 400 horas, 450. E aí a justificativa dá o exemplo da UNB, Universidade de Brasília, que já tem esse curso lá no seu Instituto de Psicologia e que só é 450 horas. Gente, olha só a análise dessa emenda. Eu lembro que eu gravei um vídeo uma vez e aí eu soube da notícia, né, de gente dizendo que essa emenda não existia. Essa emenda eu vou botar ela para download lá no sindicato. Porque teve gente dizendo que eu era mentirosa, que essa emenda não existe, que nunca teve esse pedido de diminuição de 600 para 450 horas. Tá lá, gente. A prova a emenda sempre existiu desde 2014 e agora, no desarquivamento, ela vai ser analisada.
A tentativa do sindicato é trazer reflexões para o psicopedagogo. Por isso que o congresso desse ano é muito importante que você esteja. Nós precisamos, eu psicopedagoga, você psicopedagoga e você psicopedagogo aí na sua cidade, você precisa fazer a seguinte pergunta: que tipo de psicopedagogo você quer no mercado de trabalho? Que tipo de profissionais você quer no futuro? O projeto de lei, ele entra em vigor do momento ali que ele é aprovado para frente. Ele não afeta você que já se formou com 360, você que formou com 480, formou com 720, ele não atinge você. O projeto de lei é para delimitar dali para frente. Eu digo para vocês, como presidente desse sindicato, a minha maior tristeza é analisar documentos que são reprovados no sindicato. Porque dentro do sindicato, a gente criou os nossos parâmetros. O nosso parâmetro para tornar as pessoas filiadas a esse sindicato. A gente não pode impedir que uma pessoa faça um curso de psicopedagogia em 3 meses, sem estágio, e dentro dessa psicopedagogia tem curso de 400 horas, tem curso de 450, e que no mesmo certificado tem psicopedagogia, tem educação especial, tem psicomotricidade. A gente não pode impedir essas pessoas, porque o MEC tem uma legislação de pós-graduação e os cursos têm autonomia e o MEC não fiscaliza. Ele não fiscaliza. Você faz um projeto de pós-graduação e manda para lá, o MEC aprova, coloca e pronto. Eu tenho diversos profissionais, diversos certificados recusados pelo Sindicato de Psicopedagogia. A gente não impede que essas pessoas sejam profissionais, mas a gente, dentro do sindicato, para receber uma carteirinha sindical, para pertencer à nossa entidade, você precisa comprovar que fez aí um bom curso de psicopedagogia. E aqueles que faltam carga horária, a gente sugere cursos, a gente sugere eventos, sugere estágio. Agora, por que eu tô falando isso? Gente, se o nosso projeto de lei, ele passa com uma emenda dessa que, a meu ver, na minha opinião, ela é imoral. A quem ela interessa? A quem interessa formar um psicopedagogo com 450 horas? E lá ainda diz, com 80%, né, dentro da especificidade. Eu digo a vocês, as faculdades hoje, muitas não formam profissionais, muitas não têm grade de psicopedagogia. Eu digo a vocês, porque se tem uma pessoa que recebe grade de psicopedagogia, essa pessoa chama-se Jossandra Barbosa, porque eu sento na mesa do sindicato e analiso grade por grade. Já são mais de 1.000 filiados no sindicato e todos os dias a gente recebe grade para analisar. E hoje as pessoas estão mais preocupadas. Às vezes tem gente que ainda vai fazer o curso. Semana passada eu recebi, meu plantão é dia de quinta-feira no sindicato. Então a gente senta lá, vai verificar, vai analisar documento, vai responder e-mail, vai atender as pessoas pelo telefone. A gente faz um plantão toda quinta-feira à tarde, a tarde inteira, gratuitamente pelo sindicato. É um trabalho voluntário. O que eu tô fazendo aqui hoje é um trabalho voluntário. Então a gente vai lá, escuta os problemas dos psicopedagogos, a gente tem um advogado que fica de plantão, um contador que fica de plantão, e aí a gente olha as grades desses cursos. Gente, lembrando do que eu recebi semana passada, era um curso de 600 horas, psicopedagogia, AEE com psicopedagogia e psicomotricidade, um curso com não sei quanto de carga horária, né? 600 horas de carga horária, desculpa, me desconcentrei olhando as mensagens das meninas. 600 horas de carga horária, mas com 3 especificidades. Você faz um curso que nem você é professor de AE, nem é psicomotricista e nem é psicopedagogo. Então é um absurdo, mas existe, tá aí no mercado sendo vendido. Então
Nós do sindicato somos totalmente contra a emenda número 5, gente. É uma imoralidade para a nossa profissão. Vai continuar os cursos sendo vendidos de qualquer jeito. Eu já gravei na live passada, vou deixar gravado nessa. A sugestão do Sindicato de Psicopedagogia é que nós, profissionais, tenhamos compreensão do que é esse projeto. Regulamentação da psicopedagogia, que a gente tenha entendimento que o que for decidido naquele projeto, ele vai nos levar para o cotidiano. Ele vai ser aí para a psicopedagogia toda, a vida toda. E eu tenho que dizer nesse projeto como que serão os profissionais do futuro. E o futuro não são cursos de pós-graduação de qualquer jeito. Se nós profissionais dissermos num projeto de lei como tem que ser, nosso grande exemplo mais próximo agora é a psicomotricidade, fez isso. Fez um projetinho pequeno, mas o projetinho de lei diz quem é o psicomotricista, como é a regulamentação, pode ainda não ser o ideal, mas eles focaram nisso. É bem focado. O psicomotricista é aquele que vai ter uma graduação. A psicopedagogia precisa evoluir para as graduações e as faculdades, elas vão se organizar em prol disso. As faculdades, elas vão se... decidiram isso, a gente se adequa. Então, o psicopedagogo precisa entender que ele precisa compreender o que é a regulamentação. E que essa emenda número 5 é a emenda da vergonha. Eu chamo ela a emenda da vergonha. Porque diminuir a nossa carga horária de 600 horas para 450, já que 600 já é uma imoralidade, é pouco. Na minha opinião, tinha que acabar com as pós-graduações. Eu sou bem radical nesse ponto. Podem me chamar de radical, podem me chamar de louca, podem me chamar do que quiserem. Mas todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que há muito tempo eu defendo isso. A psicomotricidade fez isso, gente. Vai abolir as pós-graduações. Ela deu um prazo. É 48 meses, que eu não me engano, a partir do momento do projeto de lei, que foi agora em janeiro. Então tem prazo. Prazo para que as faculdades se organizem e vão se organizando as graduações. Gente, o sonho da minha vida é quando psicopedagogo escolher ser psicopedagogo. Eu não sou psicólogo, psicopedagogo, fono, psicopedagogo, professor, não. É quando o psicopedagogo você escolhe ser dentista, como você escolhe ser médico, como você escolhe ser advogado, como você escolhe ser arquiteto, como você escolhe ser engenheiro, você escolhe ser aquilo. Não é cai de paraquedas, que nem muita gente cai de paraquedas na psicopedagogia, nem sabe o que é ser psicopedagogo. A gente precisa se unir em prol disso, em prol de que a gente fortaleça a psicopedagogia, crie identidade psicopedagógica e que os futuros psicopedagogos, as gerações futuras, o que a gente construir hoje é para o futuro da psicopedagogia, que os futuros psicopedagogos vão ser psicopedagogos porque eles sabem o que é a profissão, eles vão entender. Por que o aluno faz vestibular para medicina? Porque ele sabe o que a medicina faz. Por que o aluno faz vestibular para biologia, vestibular para odontologia, vestibular... Eu quero que as pessoas façam vestibular para psicopedagogia. Ou seja, eu faço uma opção de vida, uma opção de carreira. Porque é tão linda essa carreira, ela é tão magnífica, ela é tão maravilhosa, que se a sociedade, quanto mais usar do nosso serviço, ela vai valorizar. Nosso campo de atuação é imenso, nosso público é imenso. O que o psicopedagogo faz pela sociedade é grandioso, mas é preciso que o psicopedagogo se valorize, é preciso que ele ame, é preciso que ele se dedique, é preciso que ele estude, é preciso que ele se conscientize do papel de agente social que nós somos. Nós somos um terapeuta da aprendizagem, um terapeuta que transforma vidas. Nós temos a capacidade, o conhecimento de ajudar a sociedade como um todo, ajudar pais, mães, avós, filhos, maridos,
Nós, através do nosso conhecimento psicopedagógico, nós podemos despertar a paixão do aprender, desenvolver habilidades e potenciais em empresas, em negócios, em pessoas com deficiência, sem deficiência, com altas habilidades, pessoas que precisam desenvolver habilidades. Então, é tão rico, tão magnífico, tão maravilhoso, tão intenso a psicopedagogia, que nós precisamos cuidar dela hoje como algo muito precioso, porque a sociedade vai usá-la. A sociedade precisa dela. As escolas, as instituições, elas precisam do nosso conhecimento. Então, nós não somos uma categoria que vai invadir o mercado do psicólogo, invadir o mercado do fono, não. Nós temos um próprio campo de atuação. Nós temos um próprio domínio de conteúdos. Nós temos um próprio, apesar de que, claro, esse conteúdo vem de outras áreas, porque nenhuma área é sozinha. Medicina não é sozinha, psicanálise não é sozinha, pedagogia não é sozinha, né? Todos estamos conectados pelo conhecimento. O conhecimento é um grande aspecto, uma grande rede, né, de saberes, sejam saberes ideológicos, sejam saberes científicos, seja o saber popular, mas tudo está conectado. Gente, olha, deixar eu falo aqui para sempre, né? Vocês conhecem, então eu deixo esse convite para que vocês possam estar fazendo essas reflexões, tá? Não só reproduzam, não só compartilhem coisas que vocês não sabem o que são, não deixe com que outras pessoas digam e façam por você. Não deixe com que outras pessoas tomem atitude das suas vidas. Isso não permitam em nada, imagine num projeto de lei, né? Tome posse do que é de vocês. A psicopedagogia é de vocês. Quando eu comecei a falar de psicopedagogia, as pessoas diziam que eu não podia falar, não. Que eu não podia falar que clínico era assim, que institucional era assado, que psicopedagogia era daquele jeito. Eu digo, parei. Não, senhor. Conhecimento nasceu para ser compartilhado. Nós somos seres humanos que estamos evoluindo, construindo, destruindo. Isso faz parte de ser humano. Nenhum conhecimento está pronto. Todo conhecimento sempre está em processo de desenvolvimento. E eu me entendo como um agente de transformação. E transformação é um ciclo. Transformação é dialética. Eu pergunto, você responde, eu pergunto de novo, você responde de novo, eu pergunto, você não sabe a resposta, você pesquisa. É assim o processo de conhecimento. E a psicopedagogia está longe de estar pronta. Ela está num processo. Ela está num processo de construção. E ela precisa de psicopedagogos investigadores. Ela precisa de profissionais que problematizem, né? E aí que entendam outras teorias, que discutam essas teorias, que discutam. Gente, eu desde aluna de psicopedagogia, eu já discutia dentro da sala de psicopedagogia, gente. Desde que eu era aluna de psicopedagogia, que o professor um dia veio dizer que a gente era obrigada a se associar e blá, blá, blá. Eu digo, parei, não é assim não. Conheço legislação, conheço Constituição, conheço o meu direito constitucional. E aí, às vezes eu estava na sala de aula e só discutia fracasso escolar. Eu digo, gente, psicopedagogia não é só discussão do fracasso escolar. Psicopedagogia não é só discussão do transtorno escolar, do escolar. Então, desde aluna, eu já fui para o campo da reflexão, para o campo da discussão. E é preciso que mais psicopedagogos façam isso. Saiam da sua zona de conforto. Saiam do que você acha que é confortável para você acreditar. É confortável para você estar, às vezes, no meio daquilo ali que você acha que é o correto. Se pergunte, se questione, se coloque a pensar. Sobre esse nosso projeto, gente, cada semana eu vou falar um pouquinho sobre essas emendas, tá? Nosso objetivo, o sindicato está fazendo uma campanha, nós estamos aí com novos diretores. Vou fazer aqui, vou vender o nosso peixe. Gente, olha, vou falar um pouquinho, aproveitar e falar um pouquinho do sindicato. Não posso sair daqui sem falar sobre a nossa entidade. Quando a gente fala em sindicato no nosso país, é uma coisa assim, tem hora assim que a gente fica, né,
a gente vive um momento político bem desconcertante, né? Muitos sindicatos envolvidos com as questões partidárias, partido político, com falta de ética, com esse tipo de coisa, tá? Gente, olha, o nosso eu digo que o sindicato de psicopedagogia é um sindicato diferente porque ele não é feito por sindicalistas, né? Ele é feito por psicopedagogos que querem alguma coisa para psicopedagogia. Essa é a verdade, né? Muitos conhecem de gente, eu não sei nem o que é direito do sindicato, mas eu tô com tanta vontade de lutar pela psicopedagogia que eu tô aqui para ajudar. É isso mesmo, tá? O nosso sindicato, ele é um sindicato que visa o pleno e único interesse da nossa categoria. A gente não se envolve com outras ideologias ou com outros objetivos partidários e etc. Não. Nosso interesse é só a psicopedagogia. Então, se o nosso interesse é a psicopedagogia, então a gente conclama o psicopedagogo para representar a tua cidade. É um trabalho voluntário, a gente não ganha dinheiro com isso. Tá? Pelo contrário, a gente gasta, né? Que a gente compra camisa, a gente vai para os eventos, mas eu digo para vocês que eu fico muito feliz. Hoje, olhar para minha história, talvez você está assistindo esse vídeo, não me conheça, ou você é um estudante de psicopedagogia que caiu nesse vídeo porque alguém te indicou, ou tu é um profissional de psicopedagogia que nunca ouviu falar em Jossandra Barbosa. E eu te digo uma coisa, assim, a minha história dentro da psicopedagogia, ela é marcada por 2 fatores. A primeira, a persistência. Eu sou uma pessoa muito persistente. E a segunda, por ser uma pessoa que não desiste. Persistência já está dentro do não desiste, mas vou dizer a questão da problematização, do questionamento, da pergunta, do porquê não posso, né? Então, eu ouvi muitos não dentro da psicopedagogia. Eu ouvi preconceito por eu ser nordestina, por eu ser negra, eu vim de uma condição de vida mesmo muito singular, né? De quem conhece a minha história sabe o quão de coisas eu passei, por dificuldades financeiras, saúde, né, familiar e etc. Mas que eu nunca desisti e nem vou desistir, né? Escutei de muitas pessoas da psicopedagogia que a gente não iria para lugar nenhum com esse discurso de psicopedagogia popular, com esse questionamento, que o que já tinha na psicopedagogia estava bom, que já andava, que as entidades já funcionavam, que a gente já tinha representação. Cachorro, porque eu tô em casa. Então, assim, quem conhece, quem já acompanha a nossa história, sabe que a gente foi indo, né? Persistindo, indo no microfone na praça, gritando, começando nas redes sociais, chamando os psicopedagogos, seja por uma postagem, seja num grupo de WhatsApp, seja pelo canal no YouTube, sempre para reflexão. Então, eu sou uma pessoa muito persistente. E eu estou há anos falando, às vezes eu me sinto, sabe, assim, eu não vou falar a palavra cansada de repetir. Não é essa a expressão que eu quero usar, apesar de eu ter pensado, olha que ato falho. Mas é a psicanálise é isso, né? É como a condição humana nos torna. Mas eu venho, onde, mamãezinha? Vamos parar de... Não, tá bom. Parou, já entendi que alguém bateu lá fora. Bateu lá fora, agora ela se espirulitou. Ô, Kiki. Vem, bebê. Vem, mãezinha. Vem cá, vem. Vem cá, fica aqui. Não, mamãe não vai. Ai, mamãe. Olha, vem mostrar. Olha, pronto. Foi, chegaram lá fora, chegaram batendo. Mamãe tá no vídeo, não vou. Então, assim, queria encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Assim, só colocando essas reflexões. E eu acho muito importante. Sim, voltando ao meu ato falho, às vezes eu me sinto, né, assim, poxa, eu já repeti tanto isso, eu já falei tantas vezes sobre isso, eu já me coloquei tantas vezes para discutir essa questão da regulamentação. Gente, eu já gritei tanto sobre isso, vamos ouvir, né? Às vezes me angustia de ver os psicopedagogos, sabe,
sem processo de luta, sem processo de reflexão. Às vezes, eu já faço pouquíssimos grupos de WhatsApp, né? Pouquíssimo, hoje só da minha empresa, só de funcionários, mas eu já participei de alguns grupos, gente, o pessoal xingava o sindicato, me xingavam, sabe? Assim, de forma triste, absurda, de gente que acusa, de gente que fala cada coisa, sabe? E a gente, poxa, a gente trabalha tanto, a gente batalha tanto e a pessoa vai lá e aí a gente vê outras pessoas que nem sabem o que tá acontecendo e aí vai lá e fica criticando. Hoje mídia social é isso, né? As pessoas não param para pensar, para raciocinar. E e a gente precisa, como psicopedagogo, estar fazendo essas reflexões. A gente precisa entender o que é o processo de regulamentação, né? Tá há bastante tempo que eu sou colocada dentro desse questionamento, né? Esse projeto atende às nossas expectativas? Eu já fiz essa pergunta 1 milhão de vezes até para mim mesma, né? Para outros psicopedagogos, né? Não é hora da gente se unir e lutar, mas lutar mesmo, fazer campanha no teu município, fazer campanha via rede social, a gente procurar. Eu procuro aqui na minha cidade, o meu estado tem os nossos senadores, tem os nossos deputados, vocês aí também têm. A gente não tem que participar do sindicato ou de um partido A ou partido B para a gente conseguir mudança. Não, a gente pode conseguir se a gente se unir, gente. A gente só precisa se unir. Mas a gente precisa unir ponta a ponta. É o norte, é o nordeste, é o sul, é o sudeste, é o centro-oeste. Acho que eu não esqueci ninguém. Tá? Não tem isso, porque às vezes eu já ouvi cada barbaridade, sabe? Eu já ouvi, infelizmente, eu já ouvi gente dizer assim: ai, você é do nordeste. Ai, eu esperava que você fosse do sudeste. Eu já ouvi uma vez a pessoa dizer assim: a gente espera até gente assim com as suas ideiazinhas vindo do sudeste, mas do nordeste. É, eu sei, também já sei a resposta, que você vai dizer assim: gente idiota que diz uma coisa dessa. Mas isso eu ouvi de um psicopedagogo, né? Em uma em um evento de psicopedagogia, né? Em um seminário de psicopedagogia. Então, mas eu já ouvi de psicopedagogos outras coisas muito piores, né? Outras coisas bem piores. Eu já ouvi gente que mandou eu ficar na insignificância do meu Piauí, gente que fala barbaridade, gente que acusa, gente que diz que eu uso o sindicato para enricar, que eu uso o sindicato para fazer isso e aquilo, né? Eu tô toda, eu digo, gente, as pessoas dizem o que quiserem, né? A gente dá a resposta com trabalho, né? E a gente sabe, hoje eu me orgulho da construção que a gente tem construído esse sindicato. Eu não sei até quando eu vou poder contribuir, né? Eu sou um ser humano, mãe, eu sou uma pessoa que trabalha, que dá aula, que tem a minha casa, que tem os meus filhos, tem o meu cachorro, tem meu marido. Então, o que eu dou para a psicopedagogia, eu dou com muito carinho, muito carinho. Eu tenho um dia de plantão no sindicato, o sindicato, a gente tem duas funcionárias, né, que fazem a parte de escritório, parte burocrática, mas é nós, diretoras, que alimentamos o Facebook, que alimentamos o Instagram, que estamos sempre respondendo, sempre mandando uma mensagem. Então, ali um tempinho que eu tenho, eu respondo, eu coloco uma postagem. Então, assim, somos nós mesmos que fazemos isso e fico muito orgulhosa. Então, hoje nós temos aí, já pedi desculpinha, você que chegou agora, eu estou um pouquinho gripada. E a gente tem, né, uma gama de profissionais que têm chegado para contribuir, que são diretores dessa instituição e que são voluntários, né? Dentro do sindicato a gente tem o DME, que é o diretor de mobilização estadual, que representa o estado. Nós temos os diretores de mobilizações municipais, que representam um município. E temos os diretores de mobilização distritais, que quando você junta mais de um município. E é um movimento voluntário. Eu agradeço demais as pessoas que fazem isso, sabe? Que se organizam, que
que vão nas faculdades, que marcam uma reunião, que a gente faz um monte de loucura, né? A gente faz um café, a gente faz um encontro. Esse congresso é uma loucura nossa, né? A gente começou esse congresso sem um centavo, minha gente. As pessoas fazem congressos caríssimos, né? E a gente veio e há 5 anos faz esse congresso e a gente sabe que é muito difícil você trazer profissionais e a gente pede, a gente chora, a gente encanta as pessoas, né, também para poder participar e fazerem a doação para suas causas, né, para nossa causa. E eu me orgulho, né, de termos construído ao longo de 5 anos dessa construção desse congresso, no meio dele aí a construção do sindicato e a gente ter conseguido, a gente já conseguiu muitas barreiras, vencemos muitas barreiras, né? As pessoas nós conseguimos levar o congresso para a região sudeste, muitas pessoas não vinham por ser do Nordeste, não só pelo preconceito de ser o Nordeste, né? Apesar da gente brasileiro dizer que a gente não tem preconceito, a gente tem sim. Mas por ser mais caro as passagens, deslocamento e etc, né? Então, a gente hoje é na região sudeste, no Rio de Janeiro, então torna-se aí mais barata, né, as despesas. Mas eu fico muito grata, agradeço muito a professora Maria Fátima Santa Cruz, que é hoje a coordenadora geral desse congresso, que é uma pessoa que abraçou mesmo a causa, assim, brigou com gente, eu sei disso, né? Ela perdeu o emprego por causa do sindicato, né? Então a gente sabe e a gente tem muitas outras histórias, né? De perseguições, de pessoas que foram perseguidas porque, né? No início, hoje não, hoje as pessoas estão mais adaptadas no início do sindicato foi bem pior, né? Assim, não sei nem se isso ficou legal, bem pior. Mas assim, no início foi bem complicado, né? As pessoas tinham muito preconceito com essa entidade, a gente foi muito perseguido, diziam que a gente ia acabar com a psicopedagogia, que a gente ia, infelizmente, né? E as pessoas diziam que a gente não tinha legalidade, que a gente não, ou seja, né? Passou, hoje nós somos uma instituição que agrega dentro da psicopedagogia e eu convido você, psicopedagogo, a vir participar do sindicato, a conhecer. Eu sempre que alguém me pergunta quais são as vantagens de ser, as pessoas perguntam muito isso, né? Qual é a vantagem de se filiar? Eu sempre respondo da mesma forma, né? O que você busca como vantagem? Porque quando você olha para a vantagem individual, você vai ganhar uma carteira, você vai ganhar um número que te representa, que é registrado no cadastro nacional, você vai ganhar um desconto num evento, um desconto numa papelaria. Então isso é o que tu ganha individual. Agora, quando a gente olha para o ganho coletivo, né? Quando eu olho para a categoria, aí você ganha mais, porque tu ganha fazer parte de um todo, né? Você ganha em contribuir com a formação da tua profissão, com a organização da tua profissão, em ser representado, em saber que aquela entidade, ela trabalha por ti, ela trabalha pelo outro psicopedagogo, ela trabalha por toda uma categoria. Tá bom, gente? Olha, eu agradeço vocês, deixo o convite, vou deixar aqui na descrição do vídeo, acesse o site do sindicato, acesse o site do congresso, não perde tempo. Se você não pode ir, vê aí no teu grupo quem pode ir. Quem quer apresentar trabalho, gente. Quem quer apresentar trabalho, vai ter premiações, tá bom? Na outra segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente vai se encontrar de novo e aí eu vou falar sobre as outras emendas do nosso projeto, atualizando vocês aí como é que tá essa questão, quais são as novidades que vamos ter aí nessa semana. E aí eu já trago para vocês, vou falando de mais outras palestras, como João Dornelles. Gente, se vocês querem conhecer os palestrantes, entra lá no site, a gente colocou na foto de cada palestrante o link do site, do canal, tá? Uma galera aí super competente na área aí que foi colocada para trazer essa aprendizagem pra gente, tá bom? Deixo um forte beijão para vocês, abraço. Vamos
Ó, compartilha com os amigos. Perdeu alguma coisa dessa live? Assiste o vídeo todo, mas se encontra com a gente na próxima semana. Se você quiser saber mais, acesse o site do sindicato, lá tem, mas se você quiser, a gente te manda uma apostila sobre a regulamentação. Basta deixar no comentário aqui o teu e-mail, o sindicato te manda por e-mail, sem nenhum problema, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Até a próxima live. Tchau!